Mais uma vez, boa noite a todos, né? Aos alunos e aos convidados que estamos aqui na sala de aula. Pessoal, nós vamos fazer hoje a revisão da prova de vocês, tá? E aí, o que é que acontece? A prova de vocês tem 3 conteúdos. Vou repetir aqui se alguém quiser anotar. Vigilância sanitária, vigilância ambiental e vigilância à saúde do trabalhador, tá? São esses 3 conteúdos. Todos os 3 slides já estão na plataforma, tá? A nossa revisão de hoje vai ser gravada e posteriormente estará na plataforma, tá bom? Gente, prova de vocês vale 7 pontos, 3 pontos as pessoas já têm por participação e presença, tá? Eu chamo a atenção para vocês para repetir algo que eu já falei muitas vezes. Minhas provas não tem pegadinha, tá bom? Então, assim, são provas bem diretas, as questões estão bem direcionadas, tá? Recomendo a vocês que, além de acompanhar o slide, escutem, vejam as aulas gravadas. Isso vai ajudar vocês de uma forma muito impactante, tá bom? Antes de mais nada, eu vou só abrir aqui o calendário de vocês, porque algumas turmas que eu tenho, os dias estão caindo fora do dia de aula, tá? Então, eu vou só confirmar com vocês o que me passaram, e aí a gente já confirma. Deixa eu achar aqui no meu celular. INF7NA. Vigilância está marcado para o dia 4/12. É isso mesmo, gente? Sexta-feira, 4/12, a prova de vocês. Alguém pode confirmar aqui para mim, por favor? Você sabe se é 4/12? Isso. Isso, né, Simone? Perfeito. Então tá comprovado, tá confirmado. Então nós vamos começar a ver aqui os slides, tá? Vou espelhar o primeiro. Nós vamos falar sobre a vigilância em saúde do trabalhador, tá? Eu já vou fazer a revisão, gente, direcionando um pouco vocês para já mais ou menos o intuito das questões que vem por aí, tá? Primeira coisa para entender, vigilância em saúde do trabalhador é uma instância dentro da vigilância em saúde que tem por função e responsabilidade avaliar, investigar e acompanhar todo o processo produtivo. Quando eu digo todo o processo produtivo, significa dizer que ele avalia o trabalhador, ele avalia o ambiente de trabalho e ele avalia a interação entre o trabalhador e o ambiente de trabalho, tá? Então, a função da vigilância não é apenas ver se aquele trabalhador ele se encontra saudável no ambiente de trabalho, mas também avaliar se o ambiente de trabalho a longo prazo ele pode oferecer, né, algum problema para esse indivíduo, tá bom? Bom, gente, aqui nós temos um organograma que é importante para a gente entender, que mostra essa hierarquia, né? Secretaria de Saúde aqui em cima, nós temos logo abaixo a vigilância em saúde e a vigilância em saúde do trabalhador. Essa vigilância em saúde do trabalhador, ela é destinada, ela é dividida em 2 subgrupos. O primeiro é o que forma o CEREST, e o CEREST é a coordenação do Centro de Referência à Saúde do Trabalhador. Como é que o CEREST funciona? O CEREST funciona acompanhando o trabalhador ao longo, por exemplo, das suas atividades. Por exemplo, o trabalhador ele está com uma LER, uma DORT, está com dor, ele vai no CEREST, o CEREST encaminha ele para um serviço especializado, para um serviço de investigação em saúde, que é onde ele pode, né, ir para um serviço que pode diagnosticar e até tratá-lo, tá? Ou seja, CEREST tem uma função de atenção à saúde. O outro grupo ramificado da saúde e vigilância do trabalhador é o VISAT, Vigilância em Saúde do Trabalhador.
o VISAT ou a VISAT, né, já tem a função de investigar, né, como o próprio nome diz, de vigiar, né, de observar o ambiente do trabalhador com fins de identificar algum risco ocupacional, né? Então a VISAT ela já vai até o estabelecimento, ela vai até o ambiente do trabalho, ela tem o poder de chamar o gerente, de chamar a atenção dele, mostrar que aquele ambiente não está em condições boas de trabalho. Sereste, vamos pensar, entre aspas, numa espécie de acompanhamento em saúde. VISAT, vamos pensar como a vigilância, né? O centro de alerta que está investigando as instituições de trabalho, tá bom? Olha lá, vamos ler aqui o conceito. O Sereste tem por função o provimento de uma retaguarda técnica para o SUS, nas ações de prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Então, quando a gente resgata aqui os nossos conceitos de políticas públicas de saúde, né, que fala sobre o SUS, eu não me lembro quem foi o professor de vocês, mas deve ter sido uma pessoa que falou muito bem disso para vocês. Vocês lembram que o SUS ele tem a sua atenção primária, secundária e terciária, né? Ou seja, você vai encontrar atenção em saúde na parte de prevenção, na parte de reabilitação e tratamento. O Sereste vai fazer isso. Então, vou dar um exemplo para vocês. O indivíduo que hoje ele sofreu um acidente no ambiente de trabalho, ele perdeu a mão no ambiente de trabalho, ele não tem só um problema biológico. Não é só operar, suturar e pronto, vai para tua casa que está vivo. Ele tem um trauma, né? Ele está abalado emocionalmente, então ele não vai na unidade de saúde onde ele vai ser referenciado, como o SUS funciona. Ele vai para o Sereste, e o Sereste, como é um serviço especializado, vai direcioná-lo para os serviços que ele necessitar. Psicólogo, médico, entre outros. Tá bom? A vigilância em saúde do trabalhador visa a promoção da saúde e a redução da mortalidade da população trabalhadora por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes, né, decorrentes dos modelos de desenvolvimento do processo produtivo. Então, o que é que vai acontecer? Essa parte da vigilância saúde do trabalhador, que é a VISAT, né? Qual é o intuito dela? Professor, o intuito dela é multar, é brigar com o empregador, é fechar estabelecimento? Não. Função da VISAT é reduzir a morbimortalidade da população trabalhadora. O que significa morbimortalidade? Morbidade vem de doença. Então, você quer reduzir o caso de pessoas e trabalhadores doentes. E mortalidade, logicamente, que são os óbitos. Professor, ainda tem muito trabalhador que adoece no ambiente de trabalho? Sim, milhares, milhões de trabalhadores. Professor, ainda tem muita gente que morre no ambiente de trabalho? Sim, milhares ainda morrem no ambiente de trabalho. Então, a vigilância do trabalhador tem um papel fundamental em tentar reduzir esses números que nós queremos, tá? Bom, o que é que a gente precisa para desenvolver essa vigilância em saúde do trabalhador de forma muito mais específica, né? A gente tem que entender que o processo de vigilância em São Paulo, no Rio de Janeiro, ele não é igual no Pará, né? E assim como em Belém, em Marabá, em Altamira, em Abaetetuba, também não é igual. Por quê? Porque ele vai depender de variáveis como essas que nós vamos falar agora. Por exemplo, quais são as características e as atividades produtivas econômicas desenvolvidas na região? Então, se a gente pegar o Pará como um todo, e a gente for dividi-lo, vão ter áreas que trabalham com minério, tem pedaços que vão trabalhar com pecuária, né, com processamento de pescado, ou seja, nós vamos ter áreas diferentes em regiões diferentes.
Isso vai precisar o quê? De especificidade. Então, por exemplo, vamos imaginar lá na região nordeste do estado, que pega Bragança, pega Salinas, que trabalha, por exemplo, com uma alta produtividade de pescado, né? Eu te pergunto o seguinte, será que a parte de vigilância em saúde do trabalhador, lá de Bragança, ele precisa de um engenheiro civil, de um médico e de um, vamos dizer assim, um engenheiro sanitário? Ou seria melhor eles terem um engenheiro de pesca, né? Um médico e um profissional formado em logística? Talvez seja melhor essa formação, né? Diferente, por exemplo, de você ir lá para Marabá, onde você tem uma alta concentração de zonas de pecuária, né, produção de carne, onde você vai precisar de profissionais mais específicos. Então, dependendo da área onde você insere essa vigilância, você vai precisar de profissionais muito mais específicos, tá? Quais são os possíveis riscos e perigos à saúde dos trabalhadores relacionados às atividades? Professor, a gente para e pensa assim, vamos dar esse exemplo que eu dei de Bragança, né? O pessoal trabalha com pesca. Professor, tem risco, tem perigo as pessoas que trabalham com pesca, né? Porque é uma coisa tão prática. O risco será que é furar o dedo com anzol? Claro que não, gente. Quando a gente fala em risco ocupacional, nós estamos falando de qualquer agravo à saúde. Não esqueça que a saúde ele é um complexo, né? Equilíbrio biológico, social e mental, né? Então, por exemplo, será que o risco de um pescador é só furar o dedo com um anzol? Será que ele não está exposto a risco físico, como calor, o frio, né? Porque o cara condiciona o peixe dele lá numa temperatura mais leve. Será que ele não está condicionado a risco de acidente, como aquelas tempestades no mar, como, por exemplo, se cortar com uma lâmina, cair, por exemplo, uma rede daquela que carrega peixe, em média tem de 2 a 5 toneladas. Cai 5 toneladas de peixe em cima de ti para ver se tu sobrevive. Claro que não. Então, para cada área, a gente precisa conhecer o máximo possível de riscos e perigos. Para que a gente quer conhecer? Para anular, né? Nós queremos cortar, eliminar esse risco. O professor, não consigo eliminar o risco. O que é que eu devo fazer? Você deve, então, instituir a utilização de equipamento de proteção individual para modificar essa situação. Tá bom? E, por último, do que adoece e morre os trabalhadores nessa região? Professor, em um ano a gente não teve nenhuma morte aqui em Bragança relacionada a prática, né, do peixe, processamento do pescado. Mas do que estão adoecendo? Tem muita gente com afastamento por dores articulares. Interessante. Os caras carregam muito peso. Será que eles estão realizando essa atividade corretamente? Vamos ficar de olho na ergonomia. Ou seja, esses exemplos, gente, são exemplos para mostrar para vocês como nós realizamos a especificidade desse serviço, tá? Pessoal que está em casa aí, alguém tem alguma dúvida sobre a vigilância e saúde do trabalhador? Se não, isso aqui já é o suficiente para a prova de vocês. Alguém tem alguma dúvida, sim ou não? Não. Não? Perfeito. Pessoal aqui presencial? Também não, né? Não estava nem prestando atenção. Não. Tá, só um minuto, gente, que eu vou fechar esse aqui. Vamos agora falar sobre a vigilância sanitária, tá? Vigilância sanitária, ela é uma... deixa eu só abrir aqui, né? Olha só. Vigilância sanitária, gente, ela é E é disso uma pergunta. Pode falar, querida. Isso daí é a revisão? É porque eu cheguei na metade da aula. É a revisão já? Isso, já é a revisão para a prova. Tá bom? Tá bom, obrigada. Tá, nada. Gente, só lembrando que para quem entrou depois ou para quem chegou agora, não se preocupe, tá tudo sendo gravado, daqui a pouco estará na plataforma, tá? Vocês podem acompanhar na íntegra. A gente já falou sobre vigilância saúde do trabalhador, acabou de terminar,
Vamos falar agora de vigilância sanitária e depois de vigilância ambiental, tá? Gente, a vigilância sanitária, ela é uma das vigilâncias maiores que nós temos, junto com a vigilância epidemiológica, elas têm um papel enorme nas regiões e no Brasil como um todo. E a vigilância sanitária, gente, ela nada mais, nada menos reflete os princípios e diretrizes do SUS, né? Então, por exemplo, poxa, gente, o SUS prevê que todos nós tenhamos acesso à saúde. Beleza, perfeito. Esses slides, gente, já estão na plataforma, tá? Quando a gente deu aquelas aulas anteriores, eu já anexei, tá? Então, se vocês quiserem procurar por lá, fiquem à vontade, tá bom? Bom, e aí o que é que acontece, gente? Por exemplo, vocês querem ter acesso à saúde, vocês estão pagando um plano de saúde. Poxa, será que a vigilância sanitária ela pode se meter aí? Pode, né? Tudo que é relacionado à saúde, a vigilância sanitária ela vai estar lá de maneira específica, tá? Vamos dar continuidade aos nossos slides. Então, olhem só, vigilância é a observação contínua da distribuição e tendências da incidência de doenças mediante a coleta sistemática, consolidação e avaliação de informe de morbidade e mortalidade, assim como de outros dados relevantes e a regular disseminação dessas informações a todos que necessitam conhecer. Então, gente, o que é que acontece? Oi, alguém quer falar alguma coisa? Não? A vigilância da saúde do trabalhador, ela foca o quê? Um ambiente de trabalho do trabalhador. Vigilância sanitária quer observar tudo entre produtos e serviços que podem levar o indivíduo a adoecer ou não. Então, gente, vigilância sanitária está de olho na qualidade da carne que a gente consome no supermercado? Sim. Está de olho na medicação que a gente tem tomado? Sim. Vigilância sanitária está de olho na vacina que está vindo aí para combate ao Covid-19? Sim. Ou seja, ela é uma vigilância muito mais abrangente, tá bom? Bom, olhem só, fazendo uma revisão histórica, avaliando sobre o nosso crescimento no impacto de prevenção, nós vamos entender, nós vamos identificar que no passado, a vigilância sanitária, gente, ela já era algo muito presente. Então, por exemplo, lá nos primórdios do conceito de epidemiologia, quando uma grande parcela na Europa morreu de cólera, foi identificado que muitos morreram por causa de uma contaminação de uma fonte de água naquela época. Ou seja, você tem um produto contaminado, adoecendo e matando as pessoas. Então, naquela época, John Snow foi quem identificou aquele foco de contaminação. Então, ele agiu como um profissional da vigilância sanitária, pois ele investigou, identificou um produto o qual estava trazendo malefício à população, tá? Bom, é importante a gente entender, porque às vezes a gente fala assim, para que a gente precisa de vigilância sanitária? Isso daí não é um exagero, professor? Claro que não, gente. Aqui nós temos imagens, né, que tentam nos justificar o porquê da importância da vigilância sanitária. Então, olha que nós temos aí uso da talidomida, que era considerado teratogênico, a vigilância sanitária identificou isso. Problema do Césio 137, que foi o maior acidente radioativo da história do Brasil, que ocorreu em Goiânia. Serviços de hemodiálise que contaminaram os indivíduos através da água, medicamentos falsificados. Então, gente, vamos botar entre aspas que a vigilância sanitária ela é como se fosse a polícia, né, da vigilância em saúde. Ela tem investigado todos os produtos, todos os consumos, para identificar o que pode ou que não pode fazer mal. Inclusive, pessoal, foi a vigilância sanitária que identificou que o pimentão é o vegetal mais contaminado por agrotóxicos que a gente consome.
né? Então, muita gente pensava que era o tomate, outros, mas o pimentão é o vegetal mais contaminado, certo? Você come pimentão, Karine? Não? Certo, então vamos continuar. Eu gosto. Eu gosto na pizza só, mas assim, normal não. Olhem só. E aí, gente, o que é que acontece? Nós temos uma fundamentação geral da vigilância sanitária que mostra como ela é geral. Enquanto a saúde do trabalhador é um pouco mais específica, a vigilância sanitária tem uma relação econômica, jurídica e médico-sanitária, né? Então, ela regula produtos de consumo, bens e serviços, como venda de alimentos, planos de saúde, entre outros. Tem uma função jurídica, que é fundamentada no direito administrativo, que visa disciplinar e restringir esses direitos públicos, ou seja, ele tem um poder na mão de fechar um estabelecimento, né? Assim como uma característica médico-sanitária, que objetiva a qualidade em saúde por meio de normatização, produtos e fiscalização. Como assim, professor? Significa dizer que a vigilância sanitária ela tem o poder de criar normas, legislações de proteção ao indivíduo. Por exemplo, a vigilância sanitária hoje pode fazer um documento escrito que o consumo de tal produto a partir de hoje está proibido pela alta concentração de açúcar. Beleza, já foi, está dado, né? Ou o produto muda a sua fórmula ou não vai ser mais vendido. Vou dar um exemplo para vocês. Você lembra do Mertiolate? Mertiolate era uma desgraça na nossa vida, né? A gente caía, aquilo era pior do que o ralado que a gente tinha. Passava mertiolate, assoprava, era uma dor infernal. Aí a vigilância sanitária, um belo dia, depois que a gente já passou da infância, descobriu que o álcool retarda o processo cicatricial. Aí tirou o álcool, notificou a fabricante do mertiolate e falou que não poderia mais vender com álcool. Aí beleza, né? Aí tiraram o álcool do mertiolate, né? Como a Silvana falou, era preferível cair de novo, né? Jogar areia no corte. E aí o que é que acontece? Mertiolate mudou a fórmula e fez aquele comercial famoso, vocês viram. Mertiolate agora não arde, né? Ô, beleza. Aí a gente sofreu tanto à toa. Mas tudo bem, faz parte. Gente, vamos ver aqui um último slide que eu quero mostrar para vocês. É esse slide aqui. Isso aqui, gente, é só para a gente ter uma noção de todas as áreas de atuação da vigilância sanitária. Como alimentos, serviços de saúde, medicamento, cosmético, sangue, toxicologia, laboratório, tabaco, tudo que a gente consome, a vigilância sanitária está por trás, tá bom? Pessoal, alguém daí de casa ou aqui presencial tem alguma dúvida em relação à vigilância sanitária, sim ou não? Marcos, alguma dúvida, meu querido? Perfeito. Marcos já deve estar vindo até se concentrando no jogo do Remo, está nem mais prestando atenção. Então vamos aqui. Não, estou vendo a aula sim. Tá bom, querido. Desculpe. Tudo bem, desculpe. Vamos aqui então fechar esse slide, tá, de vigilância sanitária e vamos agora falar sobre o nosso último assunto, que é a vigilância ambiental. Gente, deixa a vigilância ambiental por último, porque é um tipo de vigilância muito mais tranquila. É uma vigilância também mais específica, tá? Que envolve umas características bem peculiares que a gente não vai ver na vigilância sanitária e não vai ver na vigilância de saúde do trabalhador, tá? Então, olhem só, a vigilância ambiental, ela é definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e outros agravos, né? Então, gente, vigilância ambiental está se preocupando em avaliar o que está presente no ambiente que
pode levar um indivíduo a adoecimento, tá? Então, olhem só o que eles vão investigar. Fatores de risco físicos, químicos e biológicos. Vamos dar um exemplo. Ó, professor, ali perto, por exemplo, do meu bairro, existe uma grande concentração de lixo. E isso tem aumentado em muita população de roedores. Ó, fator de risco, vigilância sanitária está lá, né? Características especiais do ambiente. O que é uma característica especial do ambiente, né? O que será que tem de diferente no bairro de vocês, né? Por exemplo, vocês moram em algum bairro que quando chove alaga, né? Tem gente que pois é, tem gente que até agora está com a rua alagada da chuva de ontem à noite, né? Isso é uma característica especial? Gente, com certeza. Você está num ambiente onde tem um acúmulo de água, você vai ter proliferação de insetos, aumento do número de roedores, entre outros. Professor, um outro exemplo aí de uma característica especial do ambiente. Tá, perfeito. Vamos dar um exemplo aqui do pessoal que trabalha em áreas de grande processamento, grande presença de fábricas, né? Então, por exemplo, eu não consigo caracterizar agora um bairro de Belém, mas vamos dar um exemplo. A gente, quando está chegando em Capanema, né, nós temos uma indústria. Para quem viaja um pouco, vê, tem uma grande indústria na entrada da cidade. E quando a gente está, por exemplo, a 5 quilômetros de Capanema, a 7 quilômetros de Capanema, a gente já vê um rastro de fumaça saindo daquela indústria. Eu te pergunto, será que as pessoas que moram nas áreas adjacentes não têm problema respiratório por causa disso? Isso é uma característica especial do ambiente onde o indivíduo está inserido, tá? Outras informações importantes. Pessoas expostas, assim como efeitos adversos à saúde, como doenças e acidentes, né? Vamos dar um exemplo aqui de uma doença muito famosa aqui em Belém do Pará, que tem tudo a ver com o nosso ambiente. Sabe qual é? A dengue, né? Então, quantas vezes a gente vê na televisão, gente, ó, por favor, olha o pneu, põe areia no vaso, cuidado com a água parada. Aí o cara tá vendo televisão, mas quando a gente olha pro quintal dele, como é que tá? Como é que tá teu quintal, Karim? Ó, como ela disse, cheio de garrafa, pneu, né? Então, às vezes, esse que tem um quintal assim nem adoece. É o vizinho que pega dengue, né? Então, é muito importante a gente entender que, muitas vezes, o ciclo de doença, ele não envolve simplesmente a presença do agente etiológico. Ele envolve o ser humano, porque o ser humano mantém condições daquele agente existir. Certo, Jéssica? Você aí está um pouco pensativa. Se eu estiver falando besteira, você me avisa. Vamos continuar aqui. Pessoal, vamos logo para um quadro aqui. Esse quadro é muito importante. Olhem só. Vigilância ambiental, ela está preocupada com o quê? Vamos dar um exemplo. Vigilância ambiental está dividida em duas sub-áreas. A primeira área, conhecida como vigilância e controle de fatores de risco biológico, ou seja, envolve animais, vida, como vetores, hospedeiros e reservatórios e animais peçonhentos. Então, está preocupado na população de mosquito, de besouros, né? Está preocupado, por exemplo, com o famoso barbeiro, que aqui no Pará é muito importante. Se preocupa com serpentes, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Tem muita gente que fala cobra, né? A palavra certa é serpente. Cobra é uma espécie de serpente. Então, quando vocês forem especificar, o correto é falar serpente, tá? Outra sub-área importante é a vigilância e controle de fatores de risco não biológico. Então, se é não biológico, está relacionado à contaminação da água, contaminantes ambientais como minerais pesados, como mercúrio, por exemplo, contaminação do ar com a liberação de materiais processados no meio ambiente, como empresas, indústrias, resíduos tóxicos,
assim como desastres naturais, né? Esses desastres naturais, gente, envolve o famoso caso de Brumadinho, né? Envolve essas enchentes, ou seja, a vigilância ambiental também tenta avaliar, gente, essa perspectiva de como proteger o indivíduo dessas calamidades públicas, tá bom? Olhem só, esse é o último slide que eu tenho para mostrar para vocês em relação à vigilância, que mostra todos os núcleos, isso aqui é importante, gente, é melhor vocês ficarem de olho, todos os núcleos que agregam a informação para a vigilância ambiental, tá? Núcleo de controle de vetores, de entomologia e pesquisa operacional, ou seja, que avaliam os insetos, controle e manejo de população animal, como a recuperação de animais que vivem em situações de abandono na rua, assim como controle de fatores não biológicos, água e ar, e o núcleo de informação de avaliação da vigilância ambiental em saúde, que é um núcleo que fica, gente, apenas num trabalho gerencial de coleta e processamento de informação. Vamos imaginar que de todos esses, o núcleo que mais vai para campo é esse, o núcleo de informação e avaliação da vigilância ambiental em saúde. Pessoal, alguma pergunta até aí? Ou está todo mundo pronto para tirar 10 na prova? Sim ou não? Tudo certo. Tudo certo? Então, por favor, tá? Eu vou até dar uma informação para vocês agora, que eu tenho certeza que ninguém aqui vai precisar, tá? Conteúdo de verificação final é todo o conteúdo de primeira avaliação e de segunda avaliação. Se alguém ficar de segunda chamada, eu não me lembro se alguém de segunda chamada aqui, o conteúdo, assim? O conteúdo de segunda chamada também é todo o conteúdo programático, de primeira verificação e de segunda verificação, tá bom? E os nossos 3 pontos? 3 pontos eu vou dar de consideração pela amizade. Então, quem não for meu amigo, já sabe que não tem 3 pontos, tá bom? Ainda bem que a gente é best friend. Então, até aqui todo mundo é meu amigo, aqui que está presente, está aqui na sala, está aqui na plataforma. Certo? Mais alguma pergunta? Senão eu vou encerrar. Então é muito Tô aqui, professor. Meus 3 pontos aí. Beleza, Alan Diego amigão aqui também. Bolsonaro na cabeça. Não esquece da aposta, hein? Ei, tá bom, Marcos. Daqui a pouco, já sabe, manda um WhatsApp aí, tá? Falou, Adilson. Boa noite aí. Ei, tchau, tchau. Eu não vou nem fazer a prova. Tchau.